turma! Vamos para mais uma aula de religião e vamos dar continuidade à história de José. Mas antes, vamos falar com Deus. Posição para oração. Querido Deus, muito obrigada por mais um grande dia, obrigada por mais uma aula. Abençoe cada aluno que está aqui nesse momento, ouvindo um pouquinho mais sobre as suas histórias. Peço uma bênção e uma proteção especial para todos os alunos e os familiares do segundo ano C. Senhor, faça com que isso se resolva o mais rápido possível, para que possamos estar brevemente juntos compartilhando do nosso ambiente lá na sala de aula. Tudo isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Na última aula, eu contei que José havia ganho uma linda capa, uma linda túnica do seu papai e ficou muito feliz por isso e saiu mostrando para todos os seus irmãos, todo contente. E, como se não bastasse, para aumentar ainda mais a ira, a raiva e a inveja dos irmãos, José teve alguns sonhos, 2 sonhos. E ele também compartilhou com seus irmãos os sonhos. Mas os seus irmãos não gostaram, ficaram com muita raiva e muita inveja do seu irmão José. Um certo dia, os seus irmãos combinaram de jogar José dentro de um poço, pois a ira e a inveja era tão grande que eles já não suportavam mais José. E assim fizeram. Jogaram José dentro de um poço. Coitado de José, e José gritava: "Irmãos, me tirem daqui!" Ele estava tão desesperado dentro daquele poço. Mas os seus irmãos não deram atenção. Muito pelo contrário, se sentiram muito satisfeitos em fazer aquilo. O tempo ia passando e José gritava dentro daquele poço. Ele não aguentava mais ficar ali dentro e os seus irmãos não aguentavam mais ouvir os gritos de José. Até que eles avistaram de longe alguns comerciantes e tiveram uma ideia. Então seus irmãos venderam José para aqueles comerciantes para ser escravo em uma terra estranha, lá no Egito. E assim, José foi vendido. Quando José chegou no Egito, ele tinha apenas 16 anos. E ele estava muito triste, preocupado, ele chorava porque aquilo havia acontecido com ele, pois agora ele seria um escravo. Mas Deus sempre cuidou de José e Deus tinha um plano na vida de José. Então José foi vendido para um homem que se chamava Potifar. Potifar era um homem muito poderoso lá no Egito. E José era um escravo tão disciplinado, tão inteligente, tão diferente, que Potifar começou a perceber as qualidades de José e o chamou para ser assim uma espécie de secretário particular. Olha como Deus cuidou de José, não é mesmo? Potifar estava cada vez mais feliz e satisfeito com o trabalho de José. José era muito inteligente, tudo que José tocava prosperava. É claro, não só por si, mas por Deus, porque Deus sempre capacitava José, porque ele sempre dava o seu melhor, independente da situação. Mas Potifar tinha uma esposa má, que inventou algumas mentiras de José. E essas mentiras que ela inventou levou José à prisão. Então José foi parar na prisão. Mas mesmo na prisão, Deus não o abandonou. Coisas muito boas aconteceram a ele. José era um menino tão diferente, tão especial, que até o carcereiro da prisão, o homem que era responsável por tomar conta dos presos, viu como José era um menino justo, diferente e usado por Deus. E ele confiou a José os outros presos. Então José ajudava o carcereiro a tomar conta dos outros presos. Olha como Deus usava José. Bom, o tempo foi passando até que um dia o copeiro e o padeiro do faraó foram presos em uma cela ali perto de José.
Até que um dia, o copeiro e o padeiro tiveram sonhos perturbadores e eles estavam aflitos. O que será que esse sonho significa? E eles queriam muito saber o significado daqueles sonhos. E José pediu para que eles lhe contassem o sonho, para que ele pudesse orar a Deus e Deus pudesse dizer àqueles dois o significado dos seus sonhos. Então, eles começaram a contar a José o sonho que eles tiveram. Então o copeiro contou a José o sonho que havia tido. O copeiro tinha sonhado que diante dele havia uma videira com 3 ramos. Desses ramos saíram folhas, flores e frutos. José lhe disse que em 3 dias ele estaria de volta ao trabalho servindo o rei. O padeiro percebeu que a interpretação era boa e contou seu sonho também. Ele havia sonhado com 3 cestos de pães. Dentro deles havia todo tipo de pães e doces que eram dados ao rei. E as aves vinham e comiam daquela comida. José lhe disse que em 3 dias o rei mandaria cortar a sua cabeça. 3 dias depois, tudo que José havia falado aconteceu. O padeiro foi morto e o copeiro voltou a trabalhar com o rei. José, então, continuou na prisão. O que será que aconteceu com José? Na próxima aula, nós vamos continuar a história. Agora, com base na história que você ouviu, você irá realizar os exercícios da página 18 e 19 do seu livro de religião. Um beijo, até a próxima aula!